Hoje vamos abordar um tema de extrema importância para a saúde pública: a resistência aos antibióticos no Brasil. A resistência antimicrobiana ocorre quando micro-organismos como bactérias evoluem e se tornam capazes de resistir aos efeitos dos medicamentos que antes os eliminavam. Esse fenômeno representa uma ameaça crescente à população global, pois infecções comuns podem se tornar difíceis ou até impossíveis de tratar. No Brasil, a situação é preocupante. Estudos indicam que com a resistência à ampicilina em cepas E. coli isoladas, pacientes com sepsis atinge 72,46%. Depois desse cenário, é fundamental compreender conceitos epidemiológicos e estatísticos que nos ajudam a entender e enfrentar esse problema. Para analisarmos a resistência aos antibióticos, utilizamos conceitos de epidemiologia, como incidência, prevalência, risco relativo e odds ratio. Por exemplo, se considerarmos a resistência à ciprofloxacina em E. coli, que é de 42%, podemos calcular a média de resistência entre diferentes antibióticos e avaliar a variabilidade desses dados por meio da mediana, moda, variância e desvio padrão. A identificação de superbactérias, especialmente a Klebsiella e a Pneumoniae, produtora de KPC, é uma preocupação crescente. Essa bactéria resiste a diversos antibióticos. Foi identificada no Brasil nos anos 2000 e desde então surtos vêm sendo registrados. A resistência pode ser causada por diversos fatores, incluindo o uso indiscriminado de antibiótico. Ao falarmos sobre prevalência, os fatores de risco, é essencial compreender o comportamento da população. Este gráfico, por exemplo, ele mostra que 23% dos brasileiros compram antibióticos sem receita médica, o que agrava a exposição ao risco de resistência bacteriana, um dado altamente relevante do ponto de vista epidemiológico. Analisando essa pirâmide etária, observamos que a resistência a antibióticos impacta mais gravemente aos extremos de idade. A taxa de mortalidade por 100 mil habitantes é significativamente maior em recém-nascidos e idosos, mostrando que esses grupos devem ser prioridades em políticas públicas. Já esta tabela mostra o crescimento de mecanismos de resistência, como o NDM em P. aeruginosa, que teve um aumento médio anual de 71,6%. Podemos calcular aqui indicadores como risco relativo e odds ratios para entender melhor o avanço da resistência entre espécies bacterianas. No gráfico a seguir, observamos que os antibióticos como A e SU apresentam os maiores índices de uso. Esse consumo excessivo pode estar diretamente associado à seleção de cepas resistentes e deve ser monitorado. Esses indicadores nos ajudam a dimensionar a magnitude do problema e identificar fatores que contribuem para a resistência, permitindo o uso eficaz de ferramentas estatísticas e epidemiológicas. Diante dos dados apresentados, fica claro que a resistência a antibióticos é um desafio urgente para a saúde pública no Brasil. Como resposta, o país criou o Plano Nacional para a Prevenção e Controle da Resistência Microbiana aos Antimicrobianos no Serviço de Saúde, nos anos de 2023 a 2027, o qual inclui capacitação de profissionais de saúde, melhoria nos sistemas de vigilância, promoção do uso adequado de antimicrobianos na agricultura, educação e conscientização da população e monitoramento e revisão contínua no uso de antibióticos. Essas estratégias são fundamentais para conter a propagação da resistência e preservar a eficácia dos tratamentos disponíveis. Em resumo, a resistência a antibióticos no Brasil é um problema grave que exige atenção imediata. É fundamental que profissionais da saúde, gestores e população estejam engajados na promoção do uso racional de antibióticos. Somente com esforços integrados e baseados em dados concretos será possível preservar a eficácia desses medicamentos tão importantes para a saúde humana.